Então, ó, o número 1 a gente já fez, né? O exercício número 1, daí para quem não fez, faz depois. Mas o número 2, ele fala assim, ó, para que a gente entenda bem certinho a pergunta, para a gente poder entender qual é a resposta. Por que que o motor trifásico inverte a rotação alterando a fase? Então, algumas pessoas mandaram para mim, durante essa resposta, mandaram assim, é porque é importante a gente conseguir fazer a inversão por causa de equipamento, que o equipamento tem que girar para os dois lados. Tá certo? Mas não é essa a resposta que a gente quer. Daí alguns mandaram assim, que devido a gente só inverte a fase, só por inverter a fase já inverte a rotação. Também tá certo, mas isso é na prática. Na teoria tem a ver com isso daqui, ó. Essa imagem eu mandei para vocês, com exceção dessas duas flechas. Uma que está pegando da linha do começo da linha vermelha até a verde e aquela do meio. Com exceção dessas duas setas que eu coloquei aqui, a imagem está no grupo. Então, o que acontece? Vocês sabem que o nosso sistema elétrico, a fase, né? Ela trabalha por senoide. Então, esse daqui é o espectro de onda que a gente chama, né? Cada fase tem um espectro de onda. Então, a gente está vendo, vamos imaginar que a fase R, que a gente chama a fase R, seja a linha vermelha. Então, se você for hoje lá na tua casa ou no teu trabalho e pegar uma fase e colocar no osciloscópio, você vai conseguir ver uma senoide assim, ó, de uma fase só. Se a tua casa for 220 e tiver duas fases, você consegue ver, por exemplo, a fase R, que é a vermelhinha, que no caso no nosso desenho é a fase A, com a fase B. Vamos dizer que a fase S seja a fase B. Então, a fase A e a fase B. A B é a verde. Então, assim, você vai conseguir ver duas fases. Se vocês notarem, isso estando na casa de vocês, quanto industrial, o circuito elétrico ele funciona assim, com exceção de corrente contínua. Isso daqui é para corrente alternada. Ele vai trabalhar assim. Vocês vão ver que elas são iguais, exatamente iguais. Nesse desenho aqui, é um sistema trifásico. Então, eu tenho fase A, B e C, que seria RST. Qual que é a diferença entre elas? É que parece, se você pegar lá no começo do desenho, bem no comecinho do desenho, onde tem lá, onde está saindo a fase vermelhinha, a fase azul e a fase verde, cada um está saindo um ponto diferente. Mas se vocês correrem o desenho, vocês vão ver que começa a vermelha, passa um tempo, daí começa a verde. Passa um tempo, começa a azul, que seria a B e C. Conseguem visualizar isso? Que as três são iguais, só que elas estão em posicionamento diferente, como se uma começasse assim, ó. Uma começa no 0 segundos, vamos pensar em tempo, 0 segundos, a outra passa um tempo lá, 10 segundos, a outra começa. Passa um tempo, a outra começa. E é isso que está acontecendo aqui. Então, essa diferença de posicionamento entre as fases, a gente chama de defasagem de fase. Então, cada fase aqui ela tem uma defasagem. A vermelha, que seria a primeira, que é a nossa base, vamos dizer assim, ela está numa defasagem em 0 graus. Se você olhar a segunda fase, que é a fase B, vocês vão ver que tem as linhas verticais, né, nesse desenho, e aquele pontilhado vertical, ele vai até lá embaixo, ele para lá nos 120. Então, tem 0, 120, 180, 240 e assim por diante. Conseguiram visualizar? Então, essa diferença aqui, ó, na fase, onde ela começa, uma começa e daí passa um tempo, a outra começa, isso a gente vai chamar de defasagem. Então, cada fase no sistema trifásico, ela tem uma defasagem de 120 graus. É como se fosse assim, uma começa em 0, a outra começa em 120 e a outra vai começar em 240. Ah, professor, beleza, até aí tranquilo. Então, por que é importante a gente saber? Lembra que o nosso motor de indução trifásico, ele funciona por campo eletromagnético. Quando a fase chega na bobina, ela gera um campo, né? Um campo lá. Imaginem que a minha caneta aqui ó, no vídeo, eu sei que o vídeo está pequeno, talvez o slide esteja maior e o vídeo esteja pequeno, mas aqui ó, quando a fase chega que a minha caneta for a bobina,
quando a fase chega nessa aqui, ela faz um campo eletromagnético. E esse campo ele vai girar em 0 graus. Se for a fase R, ele começa em 0 graus. Se eu tenho um segundo campo e uma segunda bobina, o que vai acontecer? Se eu jogar a mesma fase R aqui e R aqui, eles vão girar o campo um igual ao outro. E o que acontece? Talvez, não sei se vocês lembram, talvez vocês... Tem gente que fez o ensino médio há pouco tempo e tem gente que fez o ensino médio há mais tempo. Vai lembrar que dois campos iguais, um anula o outro. Então, o que acontece? Por isso que eu preciso de um campo a 120 e um campo a 0 graus. Como o meu motor ele forma 3 campos diferentes, porque são 3 fases, cada fase vai gerar um campo diferente. Então, um campo gera em 0 graus, um campo em 120 e um campo ele começa a gerar em 240, que seria lá como para fechar um círculo, né? Só que o que acontece? Quando eu inverto a sequência de campo dentro do motor, campo eletromagnético dentro do motor, eu também altero o sentido de rotação. Se eu pego uma sequência lá para o motor 0, 120 e 240, gerei o campo. Ele gira, vamos supor, gira para a direita. Se eu pegar e desligar o motor, inverter as fases e alimentar ele, em vez de começar de 0, 120, 240, ele pode começar lá em 120, daí 240, daí o 0. Ele inverteu o posicionamento. O que vai acontecer? Ele faz alteração de sentido de giro. Só que a gente tem que lembrar que a gente só pode inverter duas fases, uma fase pela outra. Então, se é uma fase 0, outra fase é 120, outra fase é 240, eu só posso pegar a fase, por exemplo, fase 120 pela 240, daí vai ficar uma sequência 0, 240, 120. Ou inverter lá, 0 pelo 120, vai ficar 120, 0, 240. É exatamente o que vocês fazem na prática. Só que por que é importante a gente saber a teoria? Porque tem momentos que a teoria vai salvar nós no nosso serviço, na nossa vida. A teoria faz a diferença. Então a gente tem que tentar relacionar o nosso conhecimento entre teoria e prática. Então por isso que acontece essa alteração de sentido de giro. Tem a ver, muitos mandaram assim, tem a ver com o campo eletromagnético, tem a ver com a fase. Tava certa a resposta, só que igual eu mandei para vocês, ela não estava completa, né? Não estava 100%. Para que a gente entenda 100% sobre esse assunto de mudança de sentido de giro, a gente tem que lembrar dessa angulação de motor, angulação de campo eletromagnético. A gente vai estudar isso daqui para frente, a gente vai entender mais porque a gente vai falar sobre outros equipamentos. A gente vai falar, por exemplo, sobre inversor de frequência. E o inversor de frequência trabalha nisso daqui. Ele trabalha sobre isso daqui. Então, ele tem a ver com o nosso espectro de onda, tem a ver com a frequência, tem a ver com isso que a gente está falando agora. Então, por isso que eu pedi para que vocês pesquisassem o número 2 sobre essa defasagem de fase e a gente soubesse que é por causa dessa angulação de fase que o motor faz essa rotação inversa, né? E gira para um lado e gira para o outro. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a explicação. Assim, não vamos dizer assim, não é um assunto complexo. Eu sei que vocês não tiveram essa matéria, não se preocupe, eu vou detonar vocês porque vocês não sabem a resposta. Não, vocês fizeram uma pesquisa, eu sei que vocês não tiveram a matéria, mas a pesquisa é para isso, para que vocês procurassem e começassem a entender numa resolução primeiro de vocês e agora uma explicação um pouquinho melhor sobre essa defasagem. Tranquilo? Conseguiram entender? Podemos ir para o exercício número 3? Não, tranquilo, senhor. Tranquilo, deu para entender aqui.